Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a apresentação do Steel Dome, o novo sistema integrado de defesa aérea da Turquia, que deixou no ar uma pergunta muito importante. Onde está o S-400 russo de 2,5 bilhões de dólares que os turcos compraram? Na passada terça-feira, 6 de agosto, o presidente turco Erdogan participou de uma reunião do Comitê Executivo da Indústria de Defesa Turca, onde foi apresentado um ambicioso projeto de defesa aérea conhecido como Steel Dome. Os sistemas integrados de defesa aérea funcionam por camadas, começando pelas de curto alcance, dedicados à defesa imediata de instalações importantes, como bases, edifícios governamentais e depósitos, muito útil também para a defesa de ponto contra pequenas e velozes ameaças, como helicópteros e até mesmo drones. Em seguida estão as defesas de médio alcance, mais orientadas para a defesa de setores operacionais inteiros, adequadas para a defesa de corredores por onde se desconfia que passarão aeronaves, drones ou mísseis inimigos. E, finalmente, temos as defesas de longo alcance, cruciais a nível estratégico, importantes para manter afastadas ameaças como caças, bombardeiros e mísseis balísticos. Para uma defesa aérea ser eficiente, ela precisa estar preparada para atuar nessas três camadas de forma totalmente integrada, com radares de diferentes tipos e alcances conversando entre si e trocando informações sobre as ameaças, com o Steel Dome turco apresentado no dia 6 de agosto, visando justamente isso. No entanto, especificamente na camada mais externa, de longo alcance, uma ausência atraiu imediatamente as atenções. Refiro-me ao S-400 russo, adquirido pela Turquia há alguns anos por 2,5 bilhões de dólares. Segundo Vladimir Putin, o S-400 é o melhor e mais avançado sistema de defesa aérea de longo alcance. Mas, se é assim tão bom, e se a Turquia adquiriu um lote completo de lançadores, radares e mísseis, por que foi excluído do Steel Dome? Em 2017, Erdogan, na época em meio a uma forte aproximação com Vladimir Putin, após acusar os Estados Unidos de cumplicidade no golpe de Estado de julho de 2016, anunciou a sua intenção de adquirir 2 baterias completas do S-400, composta por radares, lançadores e sistemas de controle. Tudo isso por 2,5 bilhões de dólares. O anúncio desagradou profundamente a OTAN, que alegou que o sistema poderia ser usado pela Rússia para obter informações importantes, não apenas sobre os aviões e caças da aliança, mas também sobre os seus sistemas de defesa, tendo em vista que o lançador seria integrado no sistema turco e, consequentemente, também no sistema da OTAN. Segundo a aliança, os técnicos russos, nas diversas fases de manutenção e calibragem do S-400, poderiam ter acesso a relatórios estratégicos que, uma vez enviados para Moscou, seriam usados para adaptar e calibrar os sistemas russos de armas para facilitar a detecção de aeronaves ocidentais, com o maior receio sendo o F-35, o caça furtivo de quinta geração que a aliança está adotando neste momento. Apesar de todos os alertas dados por Washington e pela OTAN, a Turquia recebeu os primeiros componentes do S-400 em julho de 2019, com o sistema sendo ativado para testes e calibragem entre o final de 2019 e o início de 2020, levando os Estados Unidos a expulsar definitivamente a Turquia do programa de desenvolvimento do F-35. Naquele momento, os turcos já tinham recebido um caça F-35, com outros 2 em vias de serem entregues, mas ainda estavam nos Estados Unidos, onde os pilotos turcos estavam recebendo treinamento. Mas, mesmo em um estágio tão avançado de participação, a Turquia foi sumariamente expulsa. Como a Turquia era um membro desenvolvedor do novo caça, fábricas e linhas de montagem foram construídas para a produção de componentes, com tudo isso sendo abandonado por conta da expulsão do país, resultando em um prejuízo multibilionário. Como eu disse no início, para muitos, o S-400 sempre foi visto como a melhor defesa aérea de longo alcance do mundo.
No entanto, desde 2022, com o início da invasão russa da Ucrânia, essa percepção vem mudando, motivada por um número cada vez maior de defesas aéreas S-400 sendo destruídas por armas que, supostamente, deveria interceptar, como é o caso dos mísseis Atacams, lançados pelo HIMARS, e os mísseis britânicos ar-terra de longo alcance Storm Shadow e a sua versão francesa, o Scalp. Segundo vídeos, imagens e relatos de fontes locais, o S-400 é especialmente vulnerável a ataques de saturação, com os mísseis ocidentais armados com munições do tipo cluster, provando ser altamente letais. Segundo uma reportagem da Newsweek, citando imagens de satélite e confirmações visuais de fontes locais, apenas na Crimeia, até junho de 2024, a Ucrânia destruiu de 30 a 35 componentes do S-400, como veículos remuniciadores, sistemas de comunicação, radares, controles de tiro e, principalmente, lançadores. Segundo os especialistas que acompanham os combates, os ucranianos descobriram o calcanhar de Aquiles do S-400, que seria uma conjugação de ataques coordenados envolvendo drones de baixa altitude e mísseis de precisão, com isso levantando uma questão importante. O S-400 é mesmo tudo aquilo que a Rússia afirma que é? É inegável que se trata de um sistema bastante avançado de defesa aérea, mas os vídeos e imagens que chegam da Ucrânia mostram que também é inegável que o S-400 não está sendo capaz de deter eficazmente os ataques coordenados realizados pela Ucrânia envolvendo drones e mísseis como o Atacams e o Storm Shadow. Com isso tudo parecendo indicar que o S-400, afinal, não é essa defesa tão imbatível que a Rússia faz tanta questão de anunciar. Com isso dito, voltando agora ao caso da Turquia, que é importante sempre lembrar, perdeu o seu lugar no programa do caça F-35 por ter feito questão de adquirir a defesa S-400. O fato de Erdogan não ter incluído a defesa russa na defesa integrada Steel Dome é a forma que encontrou para sinalizar a sua intenção aos Estados Unidos e à OTAN de que, afinal, não pretende ativar o S-400 tão cedo. Para essa decisão podem ter pesado muitos elementos, como por exemplo, o levantamento da proibição dos Estados Unidos para a venda de novos caças F-16 e a liberação de kits para modernização da gigantesca frota turca de caças F-16, com um outro elemento pesando também bastante: a constatação na Ucrânia de que o S-400, afinal, é mais propaganda do que propriamente a melhor e mais avançada defesa aérea do mundo, como Putin faz tanta questão de repetir ao mundo.